Só Deus, irmãos, papai do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas confesso que eu fiquei até surpreso com o contingente, tá? Eu falei assim, Jesus, vai estar só o grupo de louvor aqui. Tem festa, os irmãos vêm falar, eu estou cansado, eu já fui ontem, não foi bom e tal. O frio da moléstia. Vamos ficar quietinho que é melhor, papai sabe. Mas vocês vieram adorar a Deus, eu fico feliz por isso. Deus seja louvado com a vida de vocês. Luiara, senti falta de vocês, velho. Puxa. Voltou para trabalhar. Que isso, rapaz. Cadê o homem? Cadê ele? Pô, tá vigiando nada, mano. Falei, caramba, cadê o Vitinho a Luiara, rapaz? Mas amém, papai sabe de tudo. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Deus seja louvado. Deus abençoe os irmãos conectados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sara Presque também eu te louvei. Eu falei, pô, Sara Presque, cadê ela? Glória a Jesus. Tati também ali, também louvei também, mulher. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno: antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, amados, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero abordar aqui é que quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos interpretar que o apóstolo Paulo pode querer dizer que de alguma maneira ele pode perder a salvação. E não é propriamente disso que ele está falando, mas no tocante o compromisso e a responsabilidade que ele tem de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vê isso como uma responsabilidade principal, primordial da vida cristã, daquele que foi resgatado, regenerado. A ponto dele dizer no versículo de número 16, ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho no que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele chega ao ponto de declarar um oráculo de maldição contra si. Ele diz: ai de mim se eu não fizer isso. O quê? Não pregar o Evangelho, não anunciar as boas novas, porque me é imposta essa obrigação. É tão certo como o rio correr para o mar. É alguém que for salvo querer salvar, é alguém que foi resgatado querer resgatar, é alguém que foi regenerado lutar para que outros sejam regenerados. Então é isso que ele está falando. Então eu subjugo o meu corpo em prol do Evangelho, em prol das almas. Eu subjugo a minha própria existência, a minha natureza, os meus caprichos, a minha vontade, o meu desejo. Eu perco o meu sono em prol de outras almas. Eu me abdico de me alimentar em prol de outras almas. Por quê, Paulo? Porque me é imposta essa obrigação, essa responsabilidade. Ai de mim se eu não fizer isso. Isaías, quando ele teve um encontro com o Senhor, por isso que eu estou falando, o apóstolo Paulo está falando de perder a salvação. Isaías, quando foi regenerado, quando ele foi tratado, e você pega o início do capítulo do livro de Isaías, o início do livro de Isaías, você vai ver sempre ele falando: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, sempre acusando, sempre apontando. E aí a Bíblia diz: no ano do rei Uzias, eu vi ao Senhor, oh glória, assentado num alto e sublime trono, oh glória. E a Bíblia vai dizer que o séquito do Senhor enche a casa, os umbrais se movem, a ponto de Isaías começar a tremer. E a Bíblia diz que ele vê os serafins voando com 6 asas e bradando no trisságio angelical, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor, santo é o
Santo, amado. A ponto de Isaías olhar agora para dentro dele e falar: ai de mim, porque eu também sou um homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ai de mim. Aí Deus brada e fala: então a quem enviarei? A quem há de ir por nós, Isaías? Porque a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros, os trabalhadores. Irmãos, Deus está salvando, Deus está regenerando, Deus quer salvar, mas poucos são os que andam na linha de frente, poucos são aqueles que têm paixão pelas almas, poucos são os que amam a obra missionária, poucos são aqueles que choram por outras almas, poucos são aqueles que têm o parto da alma. Isaías grita e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse chamado de Isaías deve arder em todo crente, amado, em todo cristão, redimido e regenerado. Qual? De encontrar almas, resgatar almas, chorar por almas. Não que ele vai salvar, não que ele vai redimir, não que ele tenha condição propriamente dita de salvar, mas ele tem a responsabilidade de anunciar. Porque quem salva, quem convence é o Espírito Santo, mas nós temos a responsabilidade de semear a boa semente. Isso o Senhor nos chamou para sermos semeadores nesse mundo de monstro, amado. Ele nos chamou para isso. Por quê, pastor? Porque a alma do homem, ela tem um valor inestimável, amado. Um valor inestimável. Salmo 49, versículo 7 e 8 diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Ninguém pode. Pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Versículo 15 do Salmo 49. Mas Deus remirá a alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então é Deus que salva, é Deus que redime, é Deus que resgata, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que entra num homem perdido, chafurdado de pecado, louco, e vai lá e traz lucidez e tira do abismo, tira da sepultura, tira das garras do inferno e salva essa alma perdida e afundada no pecado, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram, sem exceção, e destituídos estão da graça de Deus. Mas o versículo 24 afirma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo, o favor de Cristo, a paixão de Cristo, o amor de Jesus pelo pecador. O amor de Jesus pelo pecador é incomensurável, é constrangedor. O amor de Cristo é constrangedor demais. Tem um livro que eu leio todos os anos, que é o livro Paixão pelas Almas. Eu já disse aqui e aconselho todo cristão a ler esse livro. A ler esse livro. Esse livro, invariavelmente, ele sempre me leva às lágrimas. E além das lágrimas, ao constrangimento. De tamanha paixão que Oswald Smith tinha pelas almas. Coisas que ele escreveu como o parto da alma. Um homem equiparar o nascimento de um homem perdido, chafurdado, como um parto. Algo que vai sendo desenvolvido, algo que foi semeado e vai sendo desenvolvido, trazendo desconfortos e dores. Mas quando nasce, traz também tamanha alegria. Mas isso gera dor, isso gera custo. Glaucio aqui está nesse novo período novamente de se tornar pai de maneira duplicada. Isso envolve custo.
é comprar vitamina para a esposa, é comprar fruta, é ter o devido cuidado, é levar periodicamente para fazer exames, é levar periodicamente para ir ao médico, é o parto que tem que ser muitas vezes pago, e ainda que não seja, envolve recursos para levar no hospital, gasolina, combustível, carro, noites insone. Então é isso que alguém que foi encontrado por Jesus passa ou passará, se quiser ter as almas se convertendo. Há uma semente a ser lançada, há algo a ser semeado, mas tudo isso envolverá um custo, um desenvolvimento, uma entrega, trabalhar na terra, semear a terra, arar a terra, adubar a terra, regar a semente, para que ela brote, para que ela se desenvolva. Olha alguma das coisas que Oswaldo Schmidt escreveu. Nada menos que um parto de alma pode produzir um filho espiritual. Nada mais, nada menos que um parto de alma pode produzir um filho espiritual. Possivelmente ele estava lendo Gálatas 4,19. Meus filhinhos, o apóstolo Paulo escreveu, meus filhinhos, de quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O apóstolo Paulo estava sentindo dores de parto, a ver os Gálatas nascerem de novo, sentindo contrações, sentindo dores. E lembre-se, no período do apóstolo Paulo não tinha anestesia não, mano. Geralmente as mulheres eram parto natural. Então dor, sangramento, lágrima. Oswaldo Schmidt escreveu, nada menos que um parto de alma pode produzir um filho espiritual. A igreja que não evangeliza fossiliza, torna-se um fóssil. A salvação dos perdidos deve ser uma prioridade da igreja. O verdadeiro avivamento gera amor pelas almas. O que quer dizer? Não há como dizer que alguém está vivendo um avivamento se não tem paixão pelas almas, se não se preocupa com o evangelismo, se não se preocupa com almas perdidas, se não ora por ninguém para que seja salvo. Há algum problema. Então, se não há avivamento, o que há? Morte espiritual. Oswaldo Schmidt entendia, se alguém nasceu de novo, certamente ele tem o desejo de que outros venham a Cristo. E isso é o quê? Um esforço, um emprego de energia, para que outras pessoas venham a Cristo. O verdadeiro avivamento gera amor pelas almas. O zelo espiritual deve resultar em ação prática. Deus pode usar qualquer pessoa disposta. É Isaías. Eis-me aqui, Deus. A quem vou enviar? Eu! Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém quer evangelizar, eu estarei lá. Se ninguém vai orar para o fulano, se quer libertando, eu orarei, Deus. Eu vou clamar. Eu vou pagar um preço, Senhor. Eu estou disposto. Olha o que Oswaldo Schmidt escreveu. O evangelho foi dado para ser compartilhado. Ou seja, irmão, se eu receber o pão é para mim. A oração de Jesus é pão, o quê? Nosso. O evangelho te foi dado para você compartilhar com outras pessoas. Com outras pessoas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho foi dado para ser compartilhado. A oração é indispensável para a evangelização eficaz. Por que eu coloco aqui sempre o evangelismo depois da vigília? Porque na vigília nós vamos orar pelo evangelismo, pelas pessoas que irão ouvir. E a palavra é uma semente, e a palavra vai ser ecoada para tocar nos corações. Como a Juliana orando aqui, ela disse, o microfone leva o som, mas só o Espírito Santo tem a capacidade de penetrar nos corações, de mudar a realidade, de mudar a circunstância, de tirar pessoas do comodismo, de tirar homens da morte e trazer para a vida. Isso é o evangelho, amado, de Cristo. E para isso a oração é indispensável. A oração prepara o terreno para a obra de Deus, disse ele. Para isso dependemos do Espírito Santo. Ele disse, a dependência do Espírito Santo é essencial. 1
Precisamos do Espírito Santo. Irmão, quando eu digo de evangelismo, de evangelizar, não é que você é um pregador, não é que você é um pastor, não é que você vai fazer uma pregação de 1 hora, não, é você se tornar um semeador. Irmãos, o mínimo é, por exemplo, pega uma mensagem que foi pregada aqui, envia para um, envia para outro, compartilha no teu estado, coloca no Instagram, faça alguma coisa, mas pregue a palavra de Deus. Aleluia. Convide alguém, chame, ore. Tenha um caderno de oração, não sei. Mas o que você não pode é ficar parado. O que você não pode fazer é não orar. O que você não pode fazer é não se importar. Isso deve te incomodar. O Espírito Santo, ele escreveu, o Espírito Santo é a fonte do poder para essa missão. Quem ama Cristo se preocupa com aqueles que ainda não o conhecem. Olha que profundo, amado. Quem ama Cristo se preocupa com aqueles que ainda não o conhecem. O verdadeiro reavivamento produz paixão, compaixão pelos perdidos. Não tem como. Não tem como. Acho que foi numa reunião de oração. Olha isso aqui, esse negócio aqui esquisito. Olhando para mim, negócio esquisito. Sai. Cadê Marcelo? Cadê Marcelo? Ah, tá aqui. Marcelo, certa feita aqui, eu não sei se foi na reunião de oração, mas ou em alguma reunião que a gente teve ali. Marcelo em lágrimas. E aquilo me constrangeu. Por algum momento, nós ficamos paralisados com o centro de recuperação, chuvas em cima de chuva nos dias que a gente marcava o evangelismo. Não começou a acontecer. A gente não conseguiu mais ter frequência e regularidade por causa da chuva, compromissos e ausência de algumas pessoas no compromisso, ausência de recuperação. Isso foi se arrefecendo. Isso foi diminuindo. E aí Marcelo falou: pastor, irmãos, será que não é porque a gente não está no centro da vontade de Deus? Será que a gente não está em desobediência e por isso o Senhor não está permitindo mais a gente sair e falar aos perdidos? Deus não quer que a gente vá de qualquer maneira. Será que nós não estamos em pecado? E aquilo inconstante é porque ele falou isso. Paixão pelas almas, amado. E é isso que Oswaldo Smith falou. Uma igreja que não evangeliza se fossiliza, enrijece, fica seca e fria. Olhos perdidos e reage com naturalidade. Irmãos, por mais que eu tenha diferenças com meu pai, eu amo, eu não quero ver o meu pai no inferno. Eu oro pela vida dele. Eu oro. Eu falo, Senhor, tira o meu pai do abismo do inferno. Tira a cegueira espiritual. Quebra os pactos. Feito de maneira consciente e inconsciente, Senhor. Livra a alma dele. Nós não podemos se acomodar com isso. Grandes resultados espirituais costumam nascer de grandes sacrifícios, disse ele. Se você quer se você quer resultados espirituais, você deve ter sacrifício na vida cristã. A vida cristã não é feita a de parque de diversão, não, irmão. Se requer sacrifício. Isso envolve o quê? Renúncia, jejum, consagração, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com os irmãos, vida congregacional, obediência, submissão, renúncia. Foi o que ele escreveu aqui. Grandes resultados espirituais costumam nascer de grandes sacrifícios. Cada alma tem valor eterno. Olha o que esse homem escreveu, amor. Cada alma tem valor eterno. Eterno. Pessoas que parecem insignificantes aos olhos do mundo são preciosas diante de Deus. O tempo para servir é agora, disse ele. Irmão, ninguém queria saber do gadareno, não. O gadareno, para todo mundo, sabe qual é o lugar dele? Sangue. Sabe qual é o lugar dele? Cálice. E Deus sabe como via ele? Missionário. Um homem de Deus, amado. E como nós estamos olhando para as pessoas, talvez todo mundo olhe, meu pai é um alcoólatra, tem problemas psicológicos,
coisas insignificantes são preciosas aos olhos de Deus. A mulher que foi pega em pleno ato de adultério, para o mundo, uma adúltera, uma sem vergonha, uma mulher sem caráter. Mas para Deus, uma missionária. A mulher do tanque do poço de Jacó, a mesma coisa. Quanto marido tem? Eu tenho é 5 ou 6 que ela fala. Tenho 5. Aí Jesus, fala a verdade, mulher. Tiveste 5, até agora também não é teu, não. É isso mesmo, Jesus, é isso mesmo. Aí vai tratando dela. Tratando. Tem água? Dá água que eu te der. Jesus fala para ela, dá água que eu te der, tu nunca mais torna a ter sede. O quê? Vamos ver aqui direto pegar água. Então, tu pega água desse daí, tu torna a ter sede. Mas dá água que eu te der, tu nunca mais torna a ter sede. Então me dá dessa água. E dá água para ela. O que ela faz? Fica com a água sozinha? Não. O evangelho foi feito para ser compartilhado. Ela sai dali e começa a pregar em Samaria. E depois do texto diz que eles ouviram e creram em Cristo pela pregação dela. Pela pregação dela. Então, irmãos, nós devemos ter paixão pelas almas. Jesus quer salvar, Jesus quer resgatar, e nós precisamos voltar a orar, a buscar, a clamar, a evangelizar a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição para a gente ser bênção, e nós devemos ser bênção na vida de outras pessoas. Pastor, por que você está fazendo isso? Que eu quero que você se incomode. Olhe para a sua vida e fala assim: eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa para o teu reino e a tua glória. Aleluia. Eu não sei o que, mas tu tem que orar a Deus e buscar uma estratégia. Colocar panfleto no seu papel, colocar panfleto no seu local de trabalho, colocar louvor, colocar a palavra, falar a palavra, de alguma maneira, colocar nos estados, pregações, a mensagem, colocar texto bíblico no seio, começar a orar por alguém, clamar, e daqui a pouco começar a tentar conversar, criar um meio, um mecanismo, uma forma de começar a tentar chamar essa pessoa para Cristo. Pagar um preço de oração. Ele te resgatou. A Bíblia diz em Colossenses 1,13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, aleluia, foi conhecido ainda antes, aleluia, da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. O amor de Cristo foi por amor. Romanos 5,8: Deus provou seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, monstros, seres abomináveis, e Ele nos amou assim, sem nem saber o que era remissão, propiciação, justificação pela fé, sem saber o que era graça, soteriologia, sem saber o que era escatologia, sem saber o que era ressurreição, sem saber o que era a primeira ressurreição, segunda ressurreição, arrebatamento, sem saber de nada. Ele nos amou assim, dessa maneira. Aí Paulo aos Romanos continua a dizer: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Com isso, nós temos um chamado a pregar, a falar,
das boas novas. Nós estamos em débito. Estamos no Serasa espiritual. Essa doideira na minha cabeça agora. Seu nome está no SPC espiritual. Mais pesado ainda. Não tem a mensagem do SPC? SPC, né? Está lá. Seu nome completo. E CPF. Tu está no débito. Está devendo. Paulo reconheceu isso. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros. Ou seja, estrangeiros. Tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Ou seja, eu vou fazer um deslocamento para Roma. Por que, Paulo? Porque eu estou em débito. Estou em débito com eles. A gregos, a bárbaros, sábios e ignorantes. Traduzindo, eu estou em débito com a humanidade. Porque o meu Salvador me salvou para eu ser um instrumento de comunicação do Evangelho da Paz. Nós temos um chamado a pregar. Marcos 16, 15 não é para pastores, é para a igreja de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse tipo de movimento, amado, dentro de um corpo de Cristo, poucos se apresentam, poucos se alistam. Quando se marca o evangelismo em qualquer igreja, hoje viram para cá, tinha um grupo, minha esposa viu, um grupo evangelizando na rua, lá na Lagoa. Um grupo, um irmão com a bicicleta, uma caixa de som, e um grupo de irmãos com panfleto, indo e parando as pessoas, entregando panfleto, e alguns que davam mais atenção, eles falavam ali da palavra ali, o louvor comendo, e os irmãos falando e pregando. Deveria ter umas 10 pessoas. Essa igreja de 10 pessoas? Não é. Acredito que não. Sou da Assembleia de Deus, eu não sei de onde que é. É uma igreja minimamente ali que dá ali, talvez, confortavelmente, umas 100 pessoas. Deveria ter umas 10. Ou seja, 10% da membresia. Quando marca evangelismo aqui, toda a igreja deveria ir. Toda a igreja, sem tirar nem pôr. Todo o grupo de louvor, tal pastor, o obreiro, os irmãos da recepção, todo mundo, amado. Todo mundo deveria ir, porque por eu, mano, porque eu marquei, porque eu quero, não, pelas almas. Não é porque o pastor pediu, porque o pastor marcou, não. Porque se tiver eu, mais um, eu vou fazer, irmão. E se tiver eu sozinho, eu vou fazer, por quê? Porque vai estar eu e o Senhor, amado. Quando eu era da Batista, eu perguntei ao pastor Elias. Eu falei, pastor Elias, pouco tempo de fé, eu falei, pastor Elias, o que eu preciso para evangelizar? Sabe o que ele falou a mim? Nada, só coragem. Eu falei, então, pastor, eu quero ir lá na Barbuda. Na época que eu falei, lá na Barbuda. Quero ir lá na Barbuda, lá evangelizar. Ele falou, mas procura aí pelo menos com 2 pessoas, 3, chama um irmão aí que você tem mais intimidade e vai. Eu peguei, chamei eu e Alexandre. E fomos pela Barbuda, andando, entendendo o panfleto, falando de Jesus. Irmão, eu falei isso uma vez, sabe para quem? Estava eu, Mauro, D'Angelo e Robson. Nós fomos fazer uma visita. Eu falei com ele sentado assim, antes da gente entrar na casa. Falei para Mauro. Falei com o Mauro essa semana que passou. Falei, Mauro, Jesus não me chamou para eu ficar simplesmente assim parado, não, Mauro. Eu sou o tipo de crente que eu não sou acomodado, eu não sou um cara parado, eu não preciso de microfone, nada. Eu sei que eu creio no que ele me chamou para fazer, e eu vou fazer. Eu vou fazer, Mauro. Ou seja, aconteça o que acontecer na minha vida, eu tenho um caminho a percorrer, amado. E debaixo da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, da direção do Espírito, mas eu entendo que eu sou um devedor. Eu sou um devedor, eu preciso fazer. Quando eu voltei para lá agora, recentemente, eu demorei muito tempo para consertar a bicicleta, eu comecei a voltar. Aí começou a vir no meu espírito, sabe o quê? Sentimento de gratidão, comecei a agradecer a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, sabe como você pode me agradecer?
Fala da minha palavra aí, Pedalão. Você gosta de fazer vídeo, tirar foto? Então fala da minha palavra aí. Eu tenho feito. Eu tenho posto. Incrivelmente, eu não gosto muito de Instagram, irmão. Eu não gosto. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito de rede social. Não gosto muito de negócio de destaque. Eu não gosto de ficar perdendo muito tempo com isso, não. Eu tenho dificuldade com isso. Eu odeio o celular, odeio o WhatsApp, odeio demais. Eu comecei a fazer. Aí, incrivelmente, começou a vir um chamado seguidor no meu Instagram. Aí eu perguntei à minha esposa: onde que mexe aqui, mulher? Isso aqui serve para quê? Aí o Instagram mudou recentemente. Falei: quando eu estava aprendendo, a bodega mudou. Aí eu falei: onde que eu faço aqui para postar? Como é que eu vejo quem mandou, quem curtiu? Como é que é esse negócio aqui? Ela vai me ensinando, mas não me ensina muito não. Vai me ensinando. Eu falei: não, me ensina só postar um negócio aí e tal, não sei o quê. Eu estou indo lá postando, porque eu quero anunciar o Evangelho. Eu quero encorajar pessoas. Eu quero que pessoas ouçam a mensagem da cruz. Eu quero que pessoas de alguma maneira recebam a palavra de Deus. Paulo disse em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pedro disse em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você anuncie. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: pregues a palavra. Quando, Paulo? Em tempo e fora de tempo. Nós temos esse chamado. Mas, pastor, vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que não vai entender, claro. Porque a palavra diz que, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eles não vão entender. Mas conforme o Espírito Santo está vendo, irmãos, o teu movimento, a tua ação, e o desejo de Deus é salvar, o Espírito Santo vai trabalhar nessas almas, para redimi-las, para salvá-las, para trazer ela ao pé da cruz. É falar: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido. A gente não sabe, irmão, quando uma alma vai deixar de existir. A gente não sabe quando uma alma vai fechar os olhos. E o pior, uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é se arrepender daquilo que deveria ter feito e não fez. Quando meu tio morreu, e um dos filhos dele, trabalha com o Vitor, sabe quem é? Viveu uma vida maluca, doida, avoada. E lá no cemitério, aqui no número 2, ele começou a chorar, ele veio pro meu ombro querendo chorar. Falei: para de chorar, sai do meu ombro. Para de chorar. Que isso, primo? Que isso, primo? Falei: para de chorar, então vergonha na tua casa. Sabe por quê? Você nunca fez nada pro teu pai enquanto ele estava vivo. E esse teu choro, sabe o que é? Não é de saudade, não quis se perder o pai, não. É por remorso. Que ele cansou de limpar as sujeiras que tu cansou de fazer. Falei isso para ele, lá no cemitério número 2. Uma das piores coisas do ser humano é isso: chorar por aquilo que deveria ter feito e não fez, e agora não tem condição mais de fazer. Então, quando uma alma morre, irmão, acabou. Você tem que orar por ela enquanto ela está viva, enquanto ela está aí. É chorar pelos perdidos enquanto eles estão aí, fumando, bebendo, transando, se prostituindo, mentindo, esfaqueando, matando. É assim, dessa maneira que a gente tem que orar, buscar e não desistir. Paulo falou: porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar, não há mérito nenhum em mim. Por quê, Paulo? Porque me impõe essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar, ai de mim, Senhor, se eu não pregar. Há uma maldição que se repousa sobre a minha vida. É como Isaías falou. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me. Envia-me. É quando tem um evangelismo, é alguém assim na linha de frente falar: pastor, se não tiver ninguém para pregar, eu estou aí.
E não é porque que eu estou lá que eu vou pregar, não, amado. Eu prego porque eu gosto, porque eu amo. Mas eu gosto de gente intrépida. Eu gosto de gente corajosa, valente. Fala, pastor, eu posso gaguejar, posso tremer, eu sei falar direito, mas não tenho coragem. Coragem eu tenho. Se me deixar pregar aí na rua, eu prego. Eu sou meio doido. Fala, também sou, deixa você, eu sou meio maluco. Pode ir. Mas se ninguém tiver para trazer a palavra aí nessa visita, eu tenho. Se esse negócio comigo não, tenho. Vai na unção do Espírito Santo, vai para a graça de Deus. Irmão, eu sou o tipo de cara que eu libero, irmão. Eu quero ver as pessoas crescerem, avançarem espiritualmente. Eu fiquei extremamente feliz aqui quando a Carol pregou, mano. Falei, caramba, Carol, meu Deus do céu. Rapaz, não é que a bichinha tem talento, o negócio tá escondido. Então, meu, é só começar a se desenvolver, se lançar, se entregar. Meu irmão, eu ouço assim o Levi orar e falo, caramba, cara, coisa linda demais, cara. Como é que pode, cara? Deus, amado, Deus. Às vezes a gente se diminui, a gente se acovarda, recua. Jeremias, Senhor, eu sou uma criança. Que, Jeremias? Não digas que tu és uma criança, Jeremias. No versículo 17, Deus disse para ele, tu, pois, cinge teus lombos e levanta-te e dizes tudo quanto eu te mandar. Não te desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Ou seja, Jeremias, tu vai ficar em público, tu vai falar com o povo, vai ficar olhando assim para tu. Não se acovarda, não se intimida, não te desanimes diante deles, porque eu vou falar o que você tem que dizer. Eu vou fazer com que eles temam diante da sua presença. Trovão. E quem, amado, colocou a mão nesse arado, não pode recuar. Eu não posso recuar, irmão. Como é que eu agora, depois de 16 anos de caminhada, depois de 16 anos de fé, depois de 16 anos vendo coisas, experiências, situações, circunstâncias, responsabilidade, como é que eu vou voltar para um mundo de loucura agora? Como é que eu vou voltar para o carnaval se vestir de mulher? Que doideira! Não é nada mais, nada menos do que demônio. E hierarquias pesadas. Como que eu vou fazer isso, irmão? É cuspir o prato que comeu, voltar para o mundo. É cuspir o prato que comeu, mano. Por isso que Jesus diz, o que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que ele vai dizer é, nunca foi, não é digno. Então, como que eu vou dar? Não. Se você lançou a mão, tu não pode mais recuar. Então tu tem compromissos, responsabilidades. Repousa sobre nós responsabilidades por almas. Por almas. E o que eu sou, pastor? Agora tu é devedor. Pastor, e se eu começar a orar amanhã, depois e se manter? Tu continua devendo. Então quando que eu vou pagar isso? Quando tu pisar lá na eternidade. Aí tu vai falar, pô, Jesus, foi forte o negócio, hein? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sabe por que eu amo o louvor autor da minha fé? Sabe por quê? Eu vou contar com vocês. Porque lá naquele louvor, ele diz assim, ó, rever os amigos que um dia eu fiz, que em Cristo foram meus irmãos. É ver aqueles que morreram na caminhada da fé, tombaram na terra, mas tombaram de pé, e não desistiram da cruz. Estão lá me aguardando, e quando eu entrar lá, rever. Eu sempre lembro aqui da frase do pai do Jorge. E eu gosto muito desse louvor, por causa dessa frase em especial,
E quando o Jorge cantava ele aqui, eu vi o pai do Jorge no Jorge. E ele, nos seus últimos dias, ele disse uma dessas frases que o Jorge me compartilhou. Ele falou: meu filho, essa doença está me atrapalhando a louvar ao meu Deus. Mas eu sei que quando eu chegar lá, isso vai acabar. Pô, irmão. Alguém desse tipo está na carne, irmão? Alguém desse aqui está murmurando? Tá não. E o pau está atorando, enfermidade comendo. Enfermidade bombando. A dor. A certeza de que a morte está se aproximando é cada vez maior. Mas aquele que está em Cristo, ele entende que ele está combatendo um bom combate, vai completar a carreira e vai guardar a fé. E ele entende assim: agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? O de agora. O que de repente eu vou. Me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E não foi o Senhor que veio, foi Paulo que foi. Não foi o Senhor que veio, foi o pai do Jorge que foi. E hoje está lá me aguardando. Está lá te aguardando. Então, são coisas daquele que nasceu de novo. Olha, e faz com que a perspectiva da fé mude. Porque não é sobre você, irmão. Sua dificuldade, por mais que o Senhor, Ele olha para as suas necessidades, para as suas dificuldades, para as suas complexidades, e Ele quer tratar e quer cuidar de tudo isso. Mas às vezes as próprias dores e cicatrizes que nos acometem é para robustecer a nossa postura espiritual, para dar testemunho, para ter ousadia e coragem de pregar. Paulo falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sou um escravo da orelha furada. Ele me deu a carta de alforria e falou: vai. Mas Paulo falou: não, eu quero ficar e te servir por amor. Por amor, porque o Senhor me salvou. Então eu te deixo livre. Então eu vou usar da minha liberdade para te servir, Senhor. E como que eu sirvo? Eu sirvo aos outros. Você é escravo dos meus irmãos. É por isso que Paulo falou antes: eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. O que tem que ser escravizado, neutralizado, colocar, meus irmãos, num presídio de segurança máxima, é a nossa carne, a nossa natureza. Ela tem que ser escravizada, amortecida, morta, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está a dizer é: eu preciso subjugar. Subjugar aqui é o que? Controle, disciplina. O que muita gente não tem é controle e disciplina cristã. Controle é o controle e disciplina. Disciplina é aquilo que a gente faz todos os dias, religiosamente. Pode falhar um dia ou outro, mas você continua, porque você é obstinado. O que Paulo diz aqui é um exemplo de um atleta. Você já viu atleta? Michael Phelps. Perguntaram para ele assim: Michael, agora que você é um multicampeão olímpico, como é que era a sua rotina? Eu usava a minha rotina? Eu pulava na piscina às 6 horas da manhã. É mesmo, Michael? É. E ficava horas nadando. E depois que você foi campeão, o que mudou? Ele falou: que mudou agora, tem que entrar 5. Porque agora eu sou o melhor do melhor. Então, para me superar, eu não vou pular mais 6. Porque o horário de 6 acabou, não tem como mais. Agora eu tenho que pular 5 horas na piscina. Porque 6 horas todo mundo está entrando. 5 horas ninguém está. Só está eu lá. Olha, disciplina, controle, firme nas convicções. Igual cristão que é assim, que acorda para orar firme naquilo, que lê a Bíblia com firmeza. Estou falando de pegar o oráculozinho do dia não, o salmozinho do dia não. Estou falando de qual?
Ó, subjuga o meu corpo. Subjuga o meu corpo é o quê? Olho, ouvido, nariz, boca e mãos. O corpo. Oração, leitura, jejum, comunhão, renúncia. Renúncia. Por isso que eu entrei aqui, eu fiquei surpreso. Eu estava ali, mas falando assim, pô, deve ter pouquinha gente. Pá. Sabe o que veio na minha cabeça? Falei, ano que vem, quando tiver aniversário da igreja, eu vou botar culto no domingo não, porque ninguém vem. O espírito pode parar. Vai ter culto sim. Pode parar, pastorzão. Que conversa é tirar o culto do domingo? Não, senhor, porque teve o sábado, todo mundo vem. Que conversa é essa? Não, vai ter culto sim. Aí quando eu vi vocês, só reforçou. Só reforçou. Só reforçou. Renúncia. 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 Acompanha comigo, quero que você leia comigo. 1 Coríntios 9, versículo 19. Olha para a sua Bíblia. Eu já estou terminando. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Ele pega o exemplo dos atletas. Ele utiliza um exemplo de um corredor e ele utiliza um exemplo de um fugilista. E ele fala, não entendeu que só um que ganha? Todo mundo corre. Mas quem ganha a coroa? É só um. E como que esse um ganha essa coroa? Porque ele se destaca. Porque ele teve mais renúncia, mais entrega, mais dedicação, ele foi mais preciso, mais aguerrido, porque ele tem um alvo, uma coisa certa. Paulo diz aqui, por isso, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, a minha salvação eu tenho certeza, e por isso eu vou correr, eu vou lutar. Eu vou ter disciplina, autocontrole. Eu vou subjugar os meus impulsos. Eu vou amputar o que deve ser amputado. Eu vou cortar da minha vida o que deve ser cortado. Foi o que Jesus disse em Mateus 5:29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois que é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Seja o vosso falar sim, sim ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Corta. Quem está te derrubando? Corta. Arranca fora, amputa. Tira da tua vida. Mas amputa. Tira. Renúncia. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nos ensina a renunciar. Tem que haver algumas renúncias. Eu falei com minha esposa assim, eu olhei assim, o Google me mandou a linha do tempo.
Aí eu falei assim, rapaz, eu voltei ano passado pedalar no inverno, estou voltando no inverno, no pior período. Para isso, sair debaixo do edredom, da costela da negona. Aí eu vou escorregando assim na preguiça miserável e vou saindo. Aí eu bate aquele frio da moléstia no corpo, arrepia tudo. Aí eu vou lá para a sala, dobro meu joelho, oro. Levanto minhas mãos, estendo para minha filha, levanto minhas mãos, estendo para minha esposa, estendo minhas mãos, intercedo pelo meu filho, pela minha casa, pelo meu bairro, pelo meu pai, vou orando, e orando, 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 leio uma palavra, vou fazendo minhas coisas direitinho, vou botando a roupa e tal, e sai, o Senhor me guarda, me livra. Eu estou ficando exposto nesse momento, se não for o Senhor, o meu abrigo, a tua palavra diz que o Senhor me livra do laço, do passarinheiro. Certamente Satanás está me esperando lá fora, querendo me derrubar, me destruir, mas só o Senhor para livrar. O Senhor é poderoso para isso. Eu vou orando. Não é só sobre exercitar, é sobre ter disciplina, é sobre ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier até mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós querendo edificar uma torre, e não se assentar primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto alicerces, e não podendo acabar, todos que vierem começar a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra o rei, e não se assentar primeiro para tomar conselho sobre como 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, mandando embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, amado, quanto tem, não pode ser meu discípulo. E a pergunta é: o que você tem renunciado para se tornar discípulo de Cristo? Essa é a pergunta. Como que está a tua vida cristã? Como que está o teu amor pelas almas? Está morto? Tu não pensa por ninguém em tuas orações? Nem pessoas próximas. Tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa errada contigo. Estava vendo uma multidão. Marcelo, por favor, mano, me acompanha. Só vou ler 2 textos aqui. 2 textos. Com alguns versículos. Eu lembro da Evelyn. A Evelyn, quando ela estava no grupo de louvor, aí eu chamava grupo de louvor, a Evelyn ficava ali, grupo de louvor. Aí eu perguntei uma vez a ela assim: o que eu chamo ali? Não, pastor, sabe por causa de quê? Eu vou falar. A Evelyn fala: não, pastor, eu vou falar, sabe por causa de quê? Quando eu falo, já estou acabando, é meia hora. É igual o Jorge que estava pregando, já vou acabar. Eu nem imagino, vou acabar. Eu marquei no relógio, ele pregou uma 20 minutos. Eu falei: vício de pregador. Não, já vou chamar o pastor Ricardo. Eu falei: estou eu ali, já vou chamar, já vou acabar. Está indo, pastorzão. 20 minutos. Então, o Senhor olhou para trás, amado. Note que Ele não liga, amado. Se está cheio, está vazio. Ele, na verdade, passa a peleira. Ele olhou para trás, tinha uma multidão. Ele falou: peraí, tem muita gente aqui nesse negócio. Olha só, quem não renunciar a pai, a mãe, mulher, irmão, irmãs, não pode ser meu discípulo. O quê? E quem não aborrecer a sua própria carne, não pode ser meu discípulo. E vou mais: quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É muito forte o que Jesus disse. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai,
a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Assim, os inimigos do homem são seus próprios familiares. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perdeu sua vida por amor de mim, achará. Então, amado, por mais que você possa achar que está perdendo alguma coisa, você está ganhando. Está ganhando no reino espiritual, no reino eternal. E a palavra do apóstolo Paulo para nós nessa noite é: antes eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que o apóstolo Paulo quer dizer é: será que todo o meu emprego de energia, de esforço, de dedicação, de entrega vai ser inútil? Eu não vou fazer. E como que eu faço isso? Subjugando meu corpo. Irmão, tu vai ter que pegar o teu corpo pelo chifre, não, porque não tem chifre, né? Mas pegar ele pelo pescoço e falar assim: quem manda aqui sou eu. Você está entendendo? É igual os caras do Bob, pegar o teu corpo assim no pescoço. Você está entendendo quem manda aqui? Você está entendendo? Você está entendendo quem é o Capitão Nascimento, né? Quem manda aqui sou eu! Você entendeu? Sim! Você falar com você mesmo. Não é você que manda. É eu pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que manda aqui. Aí a carne fala: não, fica um pouquinho, tá fria aqui, fica comigo. Você não! Eu preciso orar, botar meu joelho no chão. Eu preciso voltar um pouco a jejuar. Eu preciso abdicar um pouco das minhas compulsões. Quando a carne grita, você grita mais alto. Mas eu queria matar. Não, você não vai matar. Você subjuga o seu corpo para reduzir ele a servidão. Porque não adianta, irmão, correr agora e ser reprovado lá na frente. Não. Porque do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não. Então faça como o apóstolo Paulo. Subjuga o seu corpo. O que o seu corpo tem dito sim e a Bíblia diz não, é isso que você vai fazer. E o foco dessa mensagem é, dentro do contexto do texto, Paulo fazia isso por causa do Evangelho. Firme de judeu por causa dos judeus, firme de fraco por causa dos fracos, firme daqueles que vivem sem lei, como se eu tivesse sem lei, mas eu estou na lei de Cristo. Firme de tudo para de alguma maneira poder ganhar alguns, salvar alguns. As pessoas falam assim: então a gente tem que se fazer do mundo para salvar do mundo. Não! É Paulo tendo sabedoria para entrar em diálogo com aquelas pessoas para falar de Cristo. É somente isso. É somente isso. Por amor a essas almas. Pense nisso, irmão. Lembra das frases que eu disse aqui do livro Paixão pelas Almas? Cada alma, ela tem um valor eternal. O avivamento verdadeiro, ele gera paixão pelas almas. A salvação dos perdidos deve ser a prioridade da igreja. Pensa nisso. Viva isso. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique de pé comigo em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Grupo de louvor, por favor.